Entrevista do técnico Renato. Boa noite, Renato. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, essa é a quarta derrota do Fluminense desde o retorno no Mundial. E nesses 4 jogos você mexeu muito a equipe, pelo desgaste físico, pelo controle de carga, enfim. Na sua análise, essas várias alterações em esquemas e em peças também não estão fazendo que esse time fique prejudicado, talvez por uma falta de entrosamento, uma falta de sequência de um time titular? Você acha que isso não pode ser um agravante muito grande para esse momento do Fluminense? Obrigado. Bom, aí tem que se colocar na balança para ver o que é melhor. Você colocar basicamente quase sempre os mesmos jogadores em campo e estourar os jogadores. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e tem que dar oportunidades para todo mundo. Até porque eu preciso sempre de uma equipe relativamente mais descansada do que da última partida. É um risco que se tem em mudar, mas lá no Mundial praticamente a gente estava fazendo a mesma coisa e estava todo mundo sendo elogiado, tanto o esquema quanto os jogadores que estavam jogando. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. Que a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também que eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. É o calendário do futebol brasileiro. Então, é continuar trabalhando e procurar melhorar em todos os sentidos. Opa, Renato. Boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. O Fluminense, no primeiro tempo, ele finalizou apenas uma vez. Né? No segundo tempo, o número melhorou um pouco, acho que foram 6 finalizações, no primeiro tempo só uma. Queria entender a que se deve isso, o que você acha que resultou nesse volume ofensivo quase nulo do Fluminense na primeira etapa, contra o São Paulo, que conseguiu pressionar e tudo mais. Obrigado. O São Paulo marcou bem. Nós também não tínhamos jogada pelo lado esquerdo, devido que nós não tínhamos lateral. Isso aí dificultou um pouco também. E a marcação do São Paulo foi muito boa. Tirou os espaços. Mais uma vez, quando a gente chegava próximo da área do São Paulo, a gente se precipitou em determinadas jogadas. E ali tem que ter calma para procurar fazer a melhor jogada. Precipitamos, desperdiçamos. Talvez uma melhor jogada. São Paulo se aproveitou, fez um gol, e é sempre bom, né? Quando uma equipe sai na frente, ela tem uma tranquilidade maior, principalmente jogando em casa. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. É difícil você fazer 4 trocas, igual você fez do primeiro para o segundo tempo. Eu gostaria que você explicasse com relação a isso, se você não estava gostando mesmo do time, porque o time finalizou pouco, ou foi algum diagnóstico que você viu assim com relação a mudança de esquema também. Obrigado. Não, foi mudando de esquema mesmo. O teu colega acabou de falar, realmente eu percebi isso. Nós não estávamos agredindo o adversário, estávamos sendo agredidos. Eu sempre falo para eles que é difícil fazer gol, a gente não pode ficar tomando gol toda hora, porque você tem que se expor, você tem que abrir o time, tem que começar a dar espaço para o adversário. Procurei abrir o time, coloquei o time ainda mais para frente. É lógico que o adversário sempre se aproveita dos espaços que a gente deixou, mas o time melhorou. Conseguimos atacar mais a equipe de São Paulo, mas infelizmente conseguimos fazer apenas um gol, e quando o jogo estava começando a ficar bom para a gente, teve o segundo gol do São Paulo, que eu não estou dando desculpa, não. Eu não dou desculpa, eu assumo sempre a responsabilidade. Mas é de se pensar. Nós estamos em 2025, século XXI, e a gente não tem uma definição por parte do VAR de uma jogada. Pelo que eu vi, estou falando pelo que eu vi, e todo mundo que estava aqui viu, o Ferreirinha estava impedido. Agora, se o VAR tem uma outra linha, ele tem que mostrar para a gente. Não é possível que a CBF não vai mostrar o lance.
Porque se for esse lance que a gente viu aqui no estádio, o Ferreirinha estava impedido. E aí eu não sei de onde que o VAR tirou, que foi gol. O jogo estava 1-0. Ninguém está dando desculpa, mas é outro jogo 1-0. É outro jogo 2-0. Então a gente não entende. A gente, toda rodada tem um problema com o VAR. Toda rodada tem um problema com algum clube. Então, só queria ver esse lance. O VAR tem que mostrar, a CBF tem que mostrar. Aí amanhã depois vai aparecer o lance. E se está impedido? Aí o São Paulo se beneficiou, o Fluminense foi prejudicado. Então esse tipo de erro, às vezes, tira uma equipe de um campeonato, rebaixa uma equipe, dá um título para outra, chega, tira a vaga de alguém para a Libertadores, enfim. Não pode, no século XXI, em 2025, a gente ter uma indecisão dessa com os equipamentos todos que eles têm. Fica difícil, bem difícil. Renato, boa noite. Em outras oportunidades, você já foi muito franco com relação aos focos que suas equipes tinham na temporada, né? Principalmente com relação às Copas. E o mundo conheceu também o Renato Copeiro recentemente. É possível admitir, por conta desse reinício ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que o foco agora passa a ser nas Copas, até pelo bom desempenho na Copa do Mundo de Clubes? A gente tem trabalhado em todas as competições. A gente não se descuida do Campeonato Brasileiro, a gente não se descuida da Sul-Americana e também não da Copa do Brasil. Então é para você ver, né? Nós não tivemos um dia para recuperar da nossa viagem. Todo mundo está de tanque cheio. A cada 3 dias a gente precisa entrar em campo. E precisa dar resultado. Temos 3 competições. Então, aonde a gente vai aqui, ali, não. Todo mundo quer ganhar. O Fluminense também quer ganhar. Ali na frente, se a gente achar que a gente precisa direcionar numa competição, aí é com o presidente, é com a diretoria. A gente conversa, a gente troca ideias. A princípio, a gente procura, toda a competição que a gente disputa, a gente procura ganhar, vencer. Mas a gente sabe que quem muito quer, nada tem. O Fluminense está disputando 3 competições. É difícil, a cada 3 dias. Se você for ver o calendário ali, no Fluminense, desde que eu cheguei no Fluminense, nós ficamos acho que uns 10 dias, 12 dias, 15 dias talvez, sem jogar nos Estados Unidos. Se não a cada 3 dias. Hoje nós jogamos aqui, quarta-feira a gente joga contra o Internacional, a Copa do Brasil, sábado a gente joga contra o Grêmio, na outra quarta a gente joga contra o Internacional, no sábado a gente joga contra o Bahia, a gente viaja para a Colômbia jogar contra o América, pela Sul-Americana, volta no sábado para jogar, se não me engano, contra o Fortaleza. Ninguém aguenta. Só que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer cobrar, quer que o time jogue bem, quer que o time corra e quer vencer os adversários. Fica difícil. Por isso que eu falo, não é de hoje, também não é uma desculpa, mas é uma realidade. Enquanto a gente tiver esse calendário, a cada 3 dias, né, ter que entrar em campo, vai ficar difícil. E vocês da imprensa precisam entender isso. Isso a gente tem esse discurso de anos, não é de agora, não é uma desculpa, mas é uma realidade que acontece no futebol brasileiro. Aí o treinador tem que mudar o time, porque vocês não têm as informações que o treinador tem, esse jogador está desgastado demais, ele pode sofrer uma lesão, só que vocês não têm, daqui a pouco alguém está criticando, fulano está jogando por quê? Ou daqui a pouco você põe esse cara para jogar, daqui a pouco ele tem uma lesão muscular. Aí você tem 2 jogos para cada posição, daqui a pouco você perde um, aí tem que botar outro para jogar 7, 8 jogos seguidos. Quer dizer, é muito difícil, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, só que, infelizmente, algumas pessoas entendem isso, e infelizmente outras pessoas não entendem isso. Querem ganhar, querem que o time corra, querem que o time jogue bem. É bem difícil nessas horas. Renato, boa tarde. André Neto, da Rádio Globo CBN. Queria saber se a escolha de entrar com 3 zagueiros hoje foi específica para tentar espelhar o sistema do São Paulo e perguntar também sobre o Ganso, que hoje entrou de uma dinâmica melhor para o time no segundo tempo. Se com essa saída, esse vácuo da saída do John Arias, ele pode ser uma opção mais a longo prazo aí de retomada de criação desse setor ofensivo do Fluminense. Obrigado. Cara, o esquema com 3 zagueiros a gente sempre jogou bem. Nos espelhamos também no time de São Paulo. Infelizmente, eu falei que nós não tínhamos o lateral esquerdo. Nós tínhamos o garoto da base, mas tem 17 anos, ele não está pronto ainda. É arriscado você colocar um jogador numa partida
pesada como essa. O Ganso ele faz parte do grupo do Fluminense. Ele está tendo oportunidades, como os outros jogadores vêm tendo, entendeu? Tem que rodar o grupo. Então, quem entrar em campo, não importa se está começando, independente do esquema, tem que ter a entrega, tem que ter o foco no trabalho, e quem entra tem que ter o mesmo pensamento. Renato, a última aqui para encerrar. Renato, boa noite, Raul Monteiro, Jovem Pan. Nos últimos 4 jogos, o Fluminense sofreu 8 gols. Dos 8, 5 foram de bola parada, né? Cruzamento na área, mais especificamente. E aí, de diversas formas. Escanteio, jogada trabalhada e cruzamento. A que você atribui esse número tão alto de gols sofridos em bola parada? Se tem a ver com esse desgaste, pouco período para recuperação? Se os poucos treinos também não ajudam muito no sentido de conseguir arrumar alguma coisa nesse sentido? Como que você vê esse ponto do Fluminense ser tão vazado por cima? Obrigado. Tem que ter aquele foco, né? Aquela concentração que a gente vinha tendo antes mesmo de ir para o Mundial. Durante o Mundial, nós estamos focados totalmente durante os 90 minutos. Eu falo para ele que a gente não pode se descuidar em momento algum, em qualquer parte do campo, porque o adversário tem sido letal contra a gente. Então a gente tem que procurar evitar que a gente tome esse tipo de gols. Mas ao mesmo tempo concordo com você, é falta de tempo para treinar, é falta de foco em determinadas jogadas, e a gente tem tomado gol. Se você for ver nos últimos 4 jogos, nós tomamos 8 gols. Basicamente, faltou um pouco de concentração para a gente, nesses gols todos. Então, é aquilo que eu falo, já é difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar essas oportunidades para o nosso adversário. Ok, Renato, obrigado. Obrigado, gente, boa noite.